Sensata, diga glória a Deus. Se você não é, não precisa dizer nada, mas só pensa assim, diga misericórdia, só no pensamento. Mas vamos aprender essa sensatez de Abigail, que entre outras coisas, esta mulher sensata, ela parou uma guerra, impediu que muitas mortes ocorressem, tudo diante de uma atitude, diante de uma sensatez, que é a palavra que eu escolhi, né? Mas pode ser também prudente, pode ser sábia também. Então nós vamos ministrar em 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel. Vamos ministrar o capítulo 25 todinho, e vamos fazer assim, mas eu vou contextualizar ainda. Vamos ler de 10 em 10, para ser rápido, que eu quero ministrar o capítulo todo, mas eu vou ser rápido. Mas eu vou fazer a contextualização, como é que chegou nessa situação que nós vamos começar a ler. É 1 Samuel, capítulo 25 todo, tá? Como é que chegou aí? Então vamos lá. Davi, presta atenção que a contextualização é muito interessante para você aprender. Quando você lê, isso aconteceu assim, assim e assado. Davi foi ungido rei por volta de 15 a 17 anos. Ele foi ungido rei por Samuel, você conhece a história. Davi, filho de Jessé, foi ungido rei. Depois muitas coisas ocorreram na vida de Davi. Entre uma delas podemos destacar que ele derrotou Golias, o gigante Golias que afrontava Israel. Davi foi lá, enfrentou Golias e venceu. Quem sabe um dia a gente ministra aqui, né? Davi e Golias. Ok. Depois ele foi convidado pelo rei Saul, primeiro rei de Israel, a fazer parte ali do exército de Israel, do exército de Saul. E Davi se destacou ali no exército, ao ponto de ele começou a incomodar Saul. Daqui a pouco as mulheres fizeram um hino que não soava bem aos olhos, aos ouvidos, né? Soar é ouvido. Aos ouvidos de Saul. Elas cantavam assim: Saul venceu aos seus milhares, mas Davi venceu aos 10 milhares. 10 na Bíblia, 10 mil caíram ao meu lado, 1000 caíram ao meu lado à esquerda, 10 mil à minha direita. Hoje mesmo o Renato falou da mão direita, a mão direita é a destra forte de Deus. Então a direita é que está Deus, ele se sustenta pela destra forte, diga amém. E 10 mil, então significava que Deus estava com Davi e não estava muito com Saul. Aquilo foi gerando um ciúme. Daqui a pouco Saul começou a querer matar Davi, e Davi teve que fugir agora de Israel e do exército. Nessa época ele já estava casado com a filha do rei, com Milca. Ele fugiu para o exército, e ele estava fugitivo, errante, andando em deserto, cavernas, e mesmo assim sofrendo perseguições de Saul. Neste interim deste texto de 1 Samuel 25, ele estava ali próximo ao Monte Carmelo, onde existia um homem muito poderoso. A Bíblia faz questão de dizer que ele era muito rico. Ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Esse homem é Nabal, que esse homem era casado com Abigail. E naquele tempo, observe que as principais leis das guerras, elas só foram confeccionadas e colocadas em prática após a Segunda Guerra Mundial, onde houve uma atrocidade muito grande, né? O Holocausto, que você conhece. E aí a ONU foi levantada, a Organização das Nações Unidas foi levantada e estabeleceu algumas regras. Mas antes as guerras não tinham muito regulamento não. Então era muito comum as pessoas invadirem as propriedades dos outros e roubarem as propriedades simplesmente porque queriam roubar.
Hoje não, o país declarar guerra a outro, ele tem que declarar formalmente e tal, todo um protocolo, como a pastora Cleide gosta de dizer. Mas aí então é muito comum salteadores, pessoas ladrões, pessoas do mal roubar as propriedades dos outros. E Nabal tinha sua propriedade junto ao exército de Davi, que naquela ocasião ele estava com 600, assim, não era nem soldado, eram pessoas que eram mais pessoas refugiadas, pessoas assim, desistidas, que também estavam meio que fugitivas e se juntavam a Davi. Mas ele tinha já como se fosse um exército de 600 homens, e ali o Nabal ficou com seu rebanho ali por muito tempo, e Davi protegia. E nesta ocasião que surge este aí que nós vamos começar agora sim ler, e o tema da nossa ministração: Abigail, uma mulher sensata. Então essa palavra é só para as mulheres? Não, ela é uma mulher sensata, mas você que também está aqui, que é macho, você também é um homem sensato. Diga amém, macho. Então vamos aprender também com Abigail, vamos aprender a sensatez de Abigail, que serve para as mulheres no dia especial, mas também para os homens. Então vamos ler já de 1 a 10, depois eu comento, depois do 11 ao 20, do 21 ao 30, e assim a gente vai, e vamos tentar ser rápido, porque vai ter muita coisa interessante. Mas o foco é Abigail, a alegria do pai. Amém. Samuel faleceu, e todo Israel se ajuntou e chorou por ele. Eles o sepultaram na cidade onde morava, em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha propriedades no Carmelo. Esse homem era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Esse homem se chamava Nabal. O nome de sua mulher era Abigail. A mulher era sensata e bonita, porém o homem era grosseiro e mau. Ele era da família de Caleb. Davi ficou sabendo no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, e enviou-lhes 10 rapazes, dizendo: subi ao Carmelo, ide a Nabal e o cumprimentai em meu nome. Assim lhe direis: paz seja contigo e com a tua família e com tudo o que tens. Fiquei sabendo que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nada lhes fizemos mal, e eles não sentiram falta de nada em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus servos, e eles te dirão: que os meus servos sejam bem recebidos, porque viemos em dia festivo. Dá a teus servos e a Davi, teu filho, aquilo que puderes. Os servos de Davi foram a Nabal e falaram todas as palavras em nome de Davi, e se calaram. 10. E Nabal respondeu aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Então, amém. Então, nesses 10 primeiros versos, conta um pouco a história de Nabal. Diga Nabal. Nabal significa filho de Belial. Belial na Bíblia é loucura, mas é tudo que não presta. A Bíblia diz que ele era um homem mau. Belial também é usado para demônios. Então era um homem de dura cerviz, era um homem grosseiro, um homem rico. E também fala que ele era casado com Abigail, e diz que Abigail, além de bonita, era sensata. Atenção, homens, se dá para você unir o útil ao agradável, escolha primeiro uma mulher bela por dentro, mas se der para ser uma Abigail, bonita por fora e por dentro, até porque a beleza interna, um dia ela vai se acabar, sim ou não, gente? E a beleza interna, ela continua, ela até melhora, ela aperfeiçoa. À medida que nós amadurecemos por dentro,
a nossa alma vai ficando mais nobre, mais sensata, mais sábia. Posso ouvir amém? Você é daquele que quando vai amadurecendo, vai melhorando em todos os sentidos, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, se não é, você tem que ser, tem que aprender com o tempo, né? Os anos têm que lhe ensinar as virtudes, as lições da vida. Então a Abigail era bonita e sensata. Então, se ela era uma mulher bonita e sensata, como é que ela casou com um homem duro, filho de Belial, filho do demônio? Ora, o tempo de Davi é cerca de 3.000 anos atrás, 1.000 anos antes de Cristo. Naquele tempo, os casamentos eram arranjados. A mulher não tinha direito de escolher, nem o homem tinha. Os pais escolhiam os casamentos, e aí casavam e, pasmem, e ainda davam certo, porque colocava o amor acima dos sentimentos, né? A palavra hebraica para amor no hebraico é ahavá, é amar incondicionalmente. Ok, então por isso que ela casou, provavelmente, estou conjecturando, que ela casou com um homem duro, sem coração, filho de Belial. E a Bíblia diz o que ele tinha, né? Que eu já até citei: 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Mas ele estava tosquiando. Diga tosquiar. Diga assim: o que é tosquiar? O que é a tosquia? A tosquia é tão somente hoje, se você for no pet, é a tosa. Mas a tosquia, hoje já tem as máquinas, né? Máquinas automáticas. Naquele tempo era tesoura mesmo. Não sei nem se no tempo de Davi era tesoura, que eu acho que não tinha nem tesoura, ainda era algo mais primitivo, né? Não é? Talvez fosse na navalha. A navalha primitiva era mais, pasme você, era mais amolada do que a navalha hoje do barbeiro. Isso eu já estudei. Ok, então quando iam fazer a tosa ou a tosquia das ovelhas, significava prosperidade, era motivo de festa, era motivo de alegria. Por quê? Porque gerava a lã, o tecido, as riquezas. Só para ilustrar aqui o nosso entendimento aqui, houve a ovelha que deu mais lã em todo o mundo, está no YouTube se você quiser ver, tá? Essa ovelha se perdeu do seu dono, e ela passou 5 anos perdida. Se você ver no YouTube, da ovelha cabeluda. E quando ela voltou, que foram fazer a tosquia, tiraram mais de 40 quilos de lã da ovelha, porque ela estava 5 anos sem fazer a tosquia. Mas era motivo de prosperidade. Então se dava uma grande festa, era um banquete, era uma festa maravilhosa, porque a pessoa ia ficar mais rica ainda, porque ia vender a lã, ainda mais que a gente tinha essa quantidade, né? Como 4.000, 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A lã mais cara era a lã preta. Você já leu, já teve a curiosidade de ler lá em Gênesis, quando Labão faz o acordo lá com Jacó, ele libera para Jacó, o salário de Jacó era as ovelhas listradas, salpicadas e malhadas. Quem já leu, diga amém. Sabe por quê? Porque não tinha valor. Porque quando fazia a tosa, a ovelha salpicada, listrada, malhada, ia misturar a cor da lã, então não ia ficar uma tonalidade boa, ia ter pouco valor de mercado, pouco valor financeiro. Então a lã que tinha valor era de uma cor só, a branca em segundo plano, mas a preta, a ovelha que tinha cor negra, aí era muito, muito cara. Todas as tendas eram feitas de lã negra, para segurar um pouco o calor, etc e tal. Então era motivo de alegria nesse inteirinho
de um homem estar alegre, celebrando, festejando, ficando mais rico. Estou falando de Nabal. Davi manda 10 soldados, 10 moços, diz: olha, vai lá aquele próspero, sauda aquele próspero lá com paz. Paz seja contigo, homem próspero, abençoado por Deus, homem rico, poderoso aqui na terra. O Senhor é contigo. Mas já que tu está nessa festa, nessa unção da alegria, do vinho, da comida, do banquete, tu não tem algo para me dar, para dispor, que eu estou aqui nesse deserto e tal. E observe que Davi não disse o que ele queria, disse: o que tiver à mão, o que tiver sobrando, o que tiver na tua festa aí que tu fez, que tu degolou muitas ovelhas, muitos gados, muitas cabras, a festa está tão grande, sobrou muita coisa, me dá uma coisa que tu tem nas mãos. Só que Nabal era um homem duro. Ele disse: eu? Quem é esse Davi? Olha como ele conhecia Davi. Quem é esse Davi, filho de Jessé? Sabia até o nome do pai. Davi já tinha sido ungido rei. A história de Davi era muito conhecida. As moças já cantavam aquele hino que eu já falei no início, que Davi matava os 10 milhares e Saul só milhares. Davi já tinha vencido Golias. Davi, cedo ou mais tarde, ele ia ser ungido rei. Mas ele é um homem duro. E disse: eu vou ficar sustentando? Há muito servo que foge do seu senhor. E se eu for ficar sustentando todos esses servos que fogem do senhor? E Davi ainda diz: olha, no tempo que nós ficamos juntos com os teus rebanhos, tu pode até perguntar dos teus servos aí, das pessoas que trabalham contigo, vocês vão ver que não faltou nada. Nós servimos de muralha, de proteção, de guarda, nós protegemos, nós éramos como que uma segurança para vocês. Mas esse homem disse: não tem acordo, e mandou o recado: não vou dar nada para Davi, não tenho nada para Davi, não tenho acordo, não quero conversa com Davi. Agora vamos ler do 11 até o 20. Tomaria eu o meu pão e a minha água, e a carne do animal que abati para meus tosqueadores, e os daria a homens que não sei de onde vêm. Então os servos de Davi voltaram e contaram todas essas palavras. Então Davi disse aos homens que o seguiam: ponham cada um a espada na cintura. E assim eles fizeram. E Davi também pôs a sua. Cerca de 400 homens foram com Davi, e 200 ficaram com a bagagem. Mas um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: Davi enviou mensageiros do deserto com cumprimentos ao nosso Senhor, e ele os destratou. Entretanto, aqueles homens têm sido muito bons para nós. Nunca fomos maltratados por eles, e nada nos desapareceu em todo o tempo em que estivemos com eles, quando estávamos no campo. Eles nos serviram de proteção ao redor, tanto de dia como à noite, todos os dias que andamos com ele, cuidando das ovelhas. Pensa agora e vê o que podes fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua família. E ele é tão genioso que não há quem o possa convencer. Então Abigail se apressou e pegou 200 pães, 2 recipientes de couro cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de passas e 200 pastas de figos secos, e o pôs sobre jumentos. E disse aos seus servos: ide à frente, e eu vos seguirei logo atrás. Porém não disse nada a seu marido Nabal. Quando ela ia descendo pela encosta do monte, montada no jumento, Davi e seus homens vinham na direção oposta, e ela os encontrou. Amém até o 20? Isso. Amém. Então Nabal despediu os 10 rapazes de Davi, dando a resposta negativa, e um dos empregados ali dos servos de Nabal ouviu a conversa, e ele foi conversar com Abigail, e ele disse logo: olha,
Não adianta conversar com Nabal, porque ele não ouve ninguém. Ele é uma pessoa insensata. Não ouve. Se não ouve não ouviu nem os homens de Davi, vai me ouvir, eu como empregado? Então ele foi até Abigail. Então diga assim: uma das virtudes de uma mulher sensata é saber ouvir. Se você sabe, diga amém. Saber ouvir é uma virtude tremenda. E Abigail ouviu aquele servo. Ele disse: olha, Abigail, ocorreu que veio os homens de Davi pedir alimentos para Nabal, e realmente eu posso dar o testemunho. Os homens de Davi são gente da melhor qualidade, são sangue bom. Permanecemos com eles por muito tempo ali no deserto, e eles serviram de escudo, de muralha, de proteção. Não mexeu com a gente, muito contrário, nos protegia, não faltou nada, não tiravam, não pediam. Eram pessoas da melhor qualidade. Agora eles vieram pedir alimento no dia da tosquia. Nabal tratou com rispidez, não liberou nada, e o mal já está vindo sobre a nossa casa. Abigail, em primeiro lugar, ela ouviu. Segunda qualidade de uma mulher sensata é saber agir. Diga: saber agir. Fale mais alto: saber agir. Você sabe agir? Diga amém. Então você precisa saber agir. Observa que ela ouviu, pesou, ponderou, colocou ali na balança. Será que isso é verdade mesmo? O que vai acontecer mesmo? E ela decidiu, ela agiu. E a Bíblia diz que ela pegou ali 5 ovelhas, ali pegou vários mantimentos, colocou ali em 2 mulas ali, 2 jumentos, mandou ir na frente. Então aprenda uma coisa: se tem algo que aplaca a ira de alguém, são presentes. Diga assim: presentes aplacam a ira do agressor. Se uma pessoa estiver furioso contra você, dê presente, assim que Jacó fez. Jacó, após 20 anos, quando fugira da presença de seu irmão Esaú, e após 20 anos que ele regressa, ele manda presentes e mais presentes na frente, e ele dizia: esses presentes vão aplacar a ira de Esaú. Quando eu chegar lá, o negócio já está amenizado. Mas diga Provérbios 15. Provérbios 15, versículo 1, diz assim, só escute agora: a palavra dura, não vamos repetir, diga, repita: a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. Então, se a pessoa vem com muita ignorância, com muita braveza, doido para brigar para cima de você, você vai com uma palavra bem doce, bem branda. Isso serve até para o trânsito, tá, gente? Para o trânsito, para o dia a dia, para os casamentos. Se eu estou falando com as Abigail, diga aleluia. Você está aprendendo, Abigail? É sensata, sabe ouvir, sabe agir, é prudente. Que ela podia muito bem pensar: esse Nabal, eu estou conjecturando, eu já me casei com ele, um casamento arranjado, nem gosto, estou orando todo dia para perdoar meus pais porque me deram esse homem aí. O cara é até rico, mas o cara aguentar esse cavalo aqui não é fácil. Agora que Davi disse que vai matar ele, eu vou deixar matar, vou deixar o circo pegar fogo, ver o que é que acontece. Podia ou não podia, gente? Sim ou não?
Não seria razoável? Sim ou não? Me ajude. Sim, claro que seria. Davi tinha dito que iria ficar um menino, uma criança do sexo masculino, ia matar todos os machos, mas não ia mexer com as mulheres. Ela disse: quer saber? É melhor ficar viúva do que viver com esse homem. Não sei se você está pensando assim, viu, irmã? Espero que não. Espero que tenha jeito para o seu marido. Mas ela não estava pensando assim não, tá? Estou dizendo que ela poderia, porque ele é um filho de Belial, filho do demônio. É um homem duro, era um homem louco, era um homem insensato. Mas a mulher sábia, ela ouve, ela age e ela diz: olha, se tem uma... Ela já sabia, eu estou conjecturando, tá? Tinha nem sido escrito Provérbios, porque Provérbios foi escrito por Salomão só depois, mas ela já sabia Provérbios 15. Olha, eu acho que a resposta branda, a placa ainda, vou mandar alguns presentes e eu vou lá com toda gentileza, educação, vou resolver essa situação que meu marido fez. Amém. Vamos avançar mais. 21. Davi tinha dito: de nada adiantou ter guardado todos os seus bens no deserto, para que nada se perdesse de tudo lhe pertencia, de tudo quanto lhe pertencia. Ele me devolveu o bem com o mal. Assim Deus castigue Davi severamente. Eu me deixar vivo até o amanhecer, um só homem, de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, ela desceu do jumento rapidamente e se prostrou com o rosto em terra diante de Davi. E prostrada a seus pés lhe disse: ah, meu Senhor, caia sobre mim a culpa. Deixa a tua serva falar aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, eu te imploro que não faças caso deste homem enganoso, Nabal, porque ele é como o seu nome. Nabal é o seu nome, e ele é cessado, mas eu, tua serva, não vi os servos que teu Senhor me enviou. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como tu vives, foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com a tua própria mão. E que os teus inimigos, os que procuram prejudicar meu Senhor, sejam como Nabal. Aceita agora este presente que tua serva trouxe ao teu Senhor. Seja ele dado aos servos que acompanham o teu Senhor. Perdoa o erro da tua serva, porque certamente o Senhor estabelecerá uma casa real firme ao teu Senhor. Pois teu Senhor luta nas guerras do Senhor, e nenhum mal se achará em ti em toda a tua vida. Se alguém se levantar para te perseguir e para te matar, a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Mas ele lançará para longe a vida dos teus inimigos, como se atira uma funda. Quando o Senhor tiver feito para com o meu Senhor, conforme todo o bem que já tem feito, dito a ti, e te houver estabelecido por príncipe sobre Israel. Amém. Amém. Não precisa mais ler, não, eu vou concluir sozinho, tá? Ok. Então, a mulher sensata, ela chama a responsabilidade para si. Ela foi ao encontro de Davi, que Davi já tinha citado até um provérbio, né? Que o Senhor me faça outro tanto, se até pela manhã ficar um só dos homens vivos da fazenda de Nabal. Mas ela diz, ela assume o pecado como se fosse ela. Em nenhum momento ela cometeu nenhum pecado, mas ela diz: olha, me perdoe porque eu negligenciei, eu falhei porque não vi os teus homens ir lá conversar. E Nabal é esse homem que todos já sabem, né? Filho de Belial, mas aceita esse presente interessante, que ela era uma mulher rica,
uma mulher importante, mas é uma mulher humilde. Ela se prostra diante de Davi, ela se humilha diante de Davi, pede perdão, pede para que Davi ouça o que ela tem a dizer a Davi, explicando uma situação do que estava acontecendo. E ali ela diz que naquele dia Deus a usou para impedir Davi de derramar sangue, que Davi ia matar e exterminar toda aquela população, toda aquela fazenda, todas aquelas pessoas. Não sabemos quantas pessoas tinha ali, mas talvez 100, 200 homens, não sei, mas ele ia matar todos. E depois, como Davi ia ser um rei, que ia ficar aqui meio que manchado, a história de Davi, quando ele fosse assumir, Davi, ele se desentendeu, porque o cara não quis dar ali alimento para ele, ele matou, ele exterminou. Então ela foi um instrumento usado por Deus para impedir uma guerra, impedir de derramar sangue. Mas como que ela faz tudo isso? Primeiro, com a humildade. Segundo, pedindo perdão. Depois, assumindo o pecado como se fosse dela. Em muitos casos, nós podemos observar na Bíblia. Vou citar o exemplo de Daniel. Daniel em nenhum momento pecou quando ele estava ali na Babilônia, mas ele confessava o pecado e orava como se ele houvesse cometido o pecado. Então esse é um processo de empatia, esse é um processo de intercessão, assumir o pecado de outrem como se você mesmo houvesse feito. E ela toma o lugar agora de Nabal, da sua casa, da sua família, assume a culpa, assume o erro, pede perdão, entrega os presentes, e porque ela é uma mulher sensata e bela, ela alcança favor, em primeiro lugar, sempre diante de Deus, mas diante também do futuro rei Davi. E ela aproveita a oportunidade para profetizar na vida de Davi, dizendo que ele vai assumir o trono sim, e quando ele assumisse o trono, para ele aproveitar e se lembrasse dela. Ela era uma mulher tremendamente sábia, que trazia alegria não somente para o pai, quando nasceu, quando o pai deu o nome de Abigail, mas agora traz alegria para toda a sua casa, toda a sua família. E ela faz uma coisa interessante. Atenção, mulher sensata, se é você, diga amém. Amém. Nem tudo você precisa dizer para o seu marido na hora certa. Vou melhorar a frase. Você precisa compartilhar com o seu marido em tudo, mas nem todo momento. Quando ela sai, que eu disse que eu não vou mais ler, mas se você quiser ler, depois que eu vou já estou comentando o restante para terminar. Daí em diante, ela sai sem conversar com Nabal. Nabal estava bêbado, estava se alegrando, era um homem duro. Se ela fosse dizer, olha, eu peguei uns alimentos aqui, vou levar para Davi, ele não ia deixar, ele não ia permitir. E ela vai, leva escondido, sem ele saber, e no outro dia, quando já passou o efeito do vinho, ela vai conversar com Nabal. Mulher, diga assim, estou entendendo? Nem tudo você precisa dizer na hora para o seu esposo. Talvez ele não esteja preparado para ouvir. Agora você precisa dizer no momento certo. O momento certo de falar, principalmente mal dos filhos, não é assim quando o marido chega. O marido acaba de chegar em casa, cansado, talvez o chefe já tenha até brigado no trabalho, cansado, suado, mal chega em casa, a mulher começa a jogar. O marido vai ficando, meu Deus do céu, que coisa difícil, que coisa... Deixa o homem pelo menos entrar, mulher. Deixa ele entrar, tomar um banho, fazer um lanche.
Dá um tempo, tem hora para tudo, não é assim que diz em Eclesiastes 3? Há momento para todo propósito debaixo do sol. Então tem que conversar, mas se essa é na hora que ele chega, se essa é na hora que ele está bêbado, não sei se seu marido ainda bebe, se beber diga misericórdia, mas não é o momento, espere, ele passou a cachaça, e aí ela foi conversar. Sabe o que aconteceu, Nabal? Olha, ontem, contou. Quando ela contou, preste bem atenção, a Bíblia diz que ele já tinha só o coração duro, ele já tinha um coração de pedra, diga misericórdia. Mas agora Deus endureceu ele o corpo todo. Não sabemos o que aconteceu, mas conjecturando, ele sofreu um derrame cerebral e ele ficou ali paralisado, endurecido, e ele ficou por vários dias endurecido e morreu e não levou nada, deixou a mulher dele bonita, bela e rica. E sabe o que aconteceu? Davi já tinha dado uma olhada na beleza dela, quando soube que a mulher tinha ficado viúva, deixou claro, a Bíblia não diz, mas deixou passar o tempo da viuvez com certeza, e ali mandou um recado para ela, se ela não queria ser a esposa dele. Ela aceitou e foi, e agora conseguiu um homem, agora segundo o coração de Deus. Se o seu marido hoje, calma, se o seu marido hoje ainda tem um coração duro, ore para que Deus o transforme. Em Ezequiel tem uma promessa, a Bíblia diz que Deus vai tirar o coração de pedra e dar o coração de carne, mas é Deus que sabe todas as coisas. Talvez para Nabal não tinha mais jeito, mas a mulher continuou sendo sensata, sábia, agindo corretamente, e Deus honrou. Se a única coisa talvez errada que ela tinha era um marido duro, um cavalo, agora Deus deu para ela um verdadeiro rei, um homem segundo o coração de Deus, um homem que certamente agora soube honrá-la, cuidá-la, consolidá-la, e vamos dizer assim, agora eles foram felizes para sempre. Amém? Terminou igual a novela. Vamos aplaudir ao Senhor, aleluia. Espero que você hoje tenha aprendido com Abigail, a mulher sensata que soube esperar o tempo certo para todas as coisas. Vai ficando em pé, vamos orar, depois nós vamos cantar a mulher virtuosa. Vai ficando em pé, vamos orar. Senhor, obrigado porque hoje, nesse dia maravilhoso, do Dia Internacional da Mulher, meu Deus, um dia conquistado com luta, com greves, com muito trabalho, com muita dedicação. Quando no início a mulher trabalhava cerca de 16 horas por dia, meu Deus, e de segunda a sábado, a mulher não voltava, a mulher nas Arábias, somente nesses tempos agora que ela começava a dirigir, não podia nem dirigir. Meu Deus, a mulher ainda tem muita conquista. Hoje a mulher ainda ganha menos que os homens, aqui mesmo no Brasil. A mulher só começou a votar em 1932 aqui no Brasil, mas as mulheres são uma bênção, meu Deus, para nossas vidas. E obrigado porque a Bíblia também está cheio de mulheres virtuosas, mulheres sábias, mulheres que honraram ao Senhor Jesus. No corpo do apostolado tinha mulheres que sustentavam o ministério de Jesus com as suas finanças, meu Deus. As mulheres são umas bênçãos. Hoje, nesse dia, nós queremos homenagear, reverenciar, profetizar e abençoar todas as mulheres de toda a terra, mas especialmente as mulheres da base 14, que o Senhor os abençoe, que o Senhor as honre, que o Senhor faça prosperar, que o Senhor possa fazer crescer em conhecimento, em graça, em sabedoria. Meu Deus, se existe insensatez,
Se existe falta de sabedoria, dá para essas mulheres. Meu Deus, se existe casamentos ainda atravessados, como já foi ministrado, julgos desiguais, meu Deus, que elas saibam, como Abigail, esperar o seu tempo certo. Mas eu quero profetizar na vida de cada mulher, que o melhor de Deus na vida delas ainda está por vir. Nós abençoamos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E você diz amém e aplaude ao Senhor, aleluia, glória a